Aí, deixa eu ver aqui. Só testando para ver se consigo. Joia, tá vendo? Sim, tudo certo. Já tá passando. Perfeito, maravilha. Agora é só esperar um. Bom, acho que agora que o relógio virou para as 7h05, acho que a gente pode iniciar, né, professor? Então, eu Claro. vou fazer a abertura hoje. O Rodolfo deve estar entrando daqui a pouquinho. Provavelmente a gente tem a fala dele ao final da palestra. Então, queria agradecer a presença antecipadamente a presença de todos. Então, hoje a gente tem a palestra do professor André Vale, referente ao curso de gestão de projetos. Esse ano, a partir desse ano aqui, para Caxias, a gente está. Eu porque falo de Caxias, né? A gente está oferecendo o curso no formato Blended, que é a forma de alinhar a tecnologia, né? A distância com as aulas presenciais, com a finalização da disciplina no formato presencial. Então, a gente alia o melhor dos dois mundos, trazendo esse curso nessa modalidade agora para Caxias, e também a gente tem turmas na cidade uma turma com previsão na cidade de Joinville. Então, o tema hoje da palestra do professor é Tendências em Gerenciamento de Projetos, Inteligência Artificial e Sustentabilidade. Então, vou deixar a palavra agora com o professor André,
para que ele faça a explanação. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. É uma honra estar aqui com vocês. Então, a gente vai conversar sobre diversos assuntos hoje relacionados a gerenciamento de projetos, tá? E isso tem muito a ver com o que a gente vê no nosso curso. Muito tem se falado a respeito de todos esses temas. A gente vê notícias sobre inteligência artificial o tempo todo, a gente vê notícias sobre sustentabilidade e, obviamente, sobre gerenciamento de projetos. A nossa ideia é dar um panorama sobre todas essas questões, e isso é uma coisa extremamente importante, porque permitirá que você tenha essa visão do que a gente vai ter no nosso curso, porque todas essas disciplinas, todas essas questões, elas são abordadas no nosso curso. Nesse modelo blended, que na minha opinião é o melhor de todos, porque ele pega o melhor dos dois mundos. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu. Antes da pandemia, nós, 90% das nossas, 99% de todas as aulas dadas pelos professores da FGV eram presenciais. Então, a gente viajava o Brasil inteiro, tipo, segunda e terça numa cidade, quarta e quinta outra, e frequentemente sexta, sábado e domingo em outra cidade. E aí o que aconteceu foi que veio a pandemia e a gente teve que fazer um projeto gigante de treinamento, porque a gente tomou a seguinte decisão: não vamos parar. Não vamos parar porque os alunos têm compromisso, os coordenadores têm compromisso, e muitos alunos tinham a necessidade de se formar, então tomamos a decisão de não parar. Mas como é que a gente iria dar aula durante a pandemia? Usando a tecnologia. Então, nós treinamos 1.500 professores em 2 semanas. Isso foi uma coisa absurda. E aí passamos todas as aulas que eram presenciais para o Zoom, essa ferramenta que a gente está usando hoje. Isso foi fantástico porque permitiu que os alunos continuassem o seu curso sem que houvesse qualquer problema relacionado com o andamento das aulas, tá? Então, isso foi muito importante para a gente, foi muito importante para os alunos, tá? E permitiu que a gente criasse isso. Quando chegou no final do ano, a gente ainda estava no primeiro ano da pandemia, veio a seguinte questão: poxa vida, a gente sempre quis dar cursos online síncronos, porque antes da pandemia a gente tinha o FGV Online, que, na verdade, oferecia cursos à distância, mas eles eram assíncronos. Então, como é que acontecia? Você se inscrevia num curso, você lia, você assistia pequenos vídeos, animações, e de tempos em tempos você tinha uma reunião online que era nada mais, nada menos que um chat, tá? E aí nós nos deparamos com a seguinte questão: olha, nós já temos tecnologia para isso. Por que não lançarmos cursos que já fossem, desde seu início, online, síncrono, usando todo esse ferramental e toda essa expertise que a gente teve que desenvolver na raça, de uma hora para outra? Então, isso foi uma coisa fantástica, foi juntar a fome com a vontade de comer. Porque sabe aquela história que você tem um portfólio de projetos, mas esse está lá no fim da fila? Eu falei, por que não? Então, nós lançamos os cursos live. E esses cursos live foram muito importantes hoje. Eles têm uma grande parte do portfólio da FGV, principalmente porque permitiu que você oferecesse nacionalmente cursos.
Então, por exemplo, além do curso de gerenciamento de projetos, eu também coordeno o curso de tecnologia da informação. Então, daí o meu interesse por questões como inteligência artificial, etc. E aí o que aconteceu foi que o curso de TI nunca saía, porque a gente nunca conseguia ter mais que 10 alunos numa cidade, 5 alunos em outra. Só que se eu tenho 10 numa cidade, 5 em outra, etc., daqui a pouco eu formo uma turma. E isso aconteceu para diversos cursos. Foi aí que nós nos deparamos com uma questão. Por que que a gente não junta o melhor dos dois mundos? Sabe? Ou seja, a gente dá parte do curso presencial e dá parte do curso de forma, como a gente está vendo aqui, síncrona, ou seja, eu estou falando simultaneamente a vocês. Temos, inclusive, professores que moram no exterior, moram em Portugal, moram na Itália e dão aula no live, né? Aí, por que não juntar essas duas, digamos assim, metodologias? Por quê? Você pega é importante, olha, quando eu estou em sala de aula, eu sinto, cara, como é gostoso estar com os alunos em sala de aula, sabe? Como isso é gostoso. E, ao mesmo tempo, é cansativo, porque você imagina, eu moro no Rio, então, para eu ir para Caxias do Sul, então, eu tenho que pegar um avião para Porto Alegre, depois subir a serra, né? Joinville é a mesma coisa, eu tenho que pegar um voo provavelmente lá para Navegantes ou para Florianópolis e a malha não é tão grande, né? Então, essa questão do curso Blended surgiu exatamente para que a gente conseguisse juntar o melhor dos mundos. E para o aluno é muito bom também, porque ele tem o contato presencial com o professor, mas também ele evita de ter que ir para a instalação presencial. Então, ele ganha essa comodidade física de não ter que se deslocar tanto assim. Então, eu particularmente, eu acho que é o melhor dos modelos que a FGV oferece nos dias de hoje, que é o modelo blended, né? Então, a gente está muito feliz, eu já coordenei muitas turmas nesse formato e o índice de aceitação foi muito bom. Então, nós vamos falar hoje sobre gerenciamento de projetos e todas essas questões que as cercam, né? Eu sou coordenador do MBA em projetos. Eu fui o criador do MBA de gerenciamento de projetos em 2000, ou seja, 24 anos atrás. Então, é um fato que me orgulha muito ter criado esse curso há 24 anos atrás. Eu também criei o curso de TI há 27 anos atrás. Então, eu acho que eu já estou ficando quase como uma, um patrimônio da FGV, estão quase botando um selinho na minha testa, né, de patrimônio incorporado da FGV. Tá? Eu já escrevi vários livros sobre gerenciamento de projetos e sobre tecnologia, 18 no total. Meu último livro foi sobre gerenciamento de mudanças e stakeholders da série Projetos. O anterior foi sobre gerenciamento de projetos espaciais, que é uma outra paixão que eu tenho nessa coisa de espaço, essa coisa de estarmos sempre olhando para fora, né? Então, eu começo a nossa conversa fazendo uma pergunta para vocês. O que é um projeto? Já ouviram falar dessa palavra? É bem provável, né? É bem provável que todos vocês já tenham ouvido falar nessa palavra sobre o que é um projeto. Muitos, no entanto, não têm uma visão teórica a respeito. Então, muitos alunos, frequentemente, eles entram para o nosso curso com o objetivo de ter um referencial teórico, que muitos já desenvolvem um projeto, mas foram aprendendo assim por embalo, na inércia, né? E a ideia de você ter um referencial teórico é ensinar
os elementos básicos e todos os alicerces de gerenciamento de projetos, tá? Mas um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único. Essa é a definição oficial de projeto que vem do PMBOK. Aí você pergunta, que diabo é isso? O que diabo é esse PMBOK? PMBOK é um livro. É um livro que já está em sua 7ª edição. A primeira edição foi publicada em 1996. Tá? E ele é publicado sempre em anos olímpicos. Isso foi uma espécie de brincadeira que eles fizeram. Tinham que atualizar de tempos em tempos e alguém chegou. Por que a gente não atualiza sempre em anos olímpicos? Reparem que a 7ª edição era para ter sido lançada em 2020, mas como a Olimpíada também foi adiada para 2021, eles fizeram a mesma coisa, mas também porque atrapalhou os trabalhos, né? Tá? Eu tenho a impressão que mesmo que a Olimpíada tivesse sido realizada em 2020, o PMBOK 7ª edição não sairia em 2020, dada as dificuldades que se passou no início da pandemia, né? E quem publica o PMBOK? É uma entidade chamada PMI, Project Management Institute, Instituto para Gerenciamento de Projetos. É uma instituição que é cinquentenária, ela fez 50 anos em 2019, tá? E eu queria mostrar um pequeno vídeo falando sobre o PMBOK, o PMI, o que é o PMI. Eles lançaram esse vídeo com o fundador do PMI, Jim Snyder. Eu conheci ele pessoalmente e, infelizmente, mês passado ele nos deixou, o que deixou uma grande tristeza em toda a comunidade de projetos. Mas vale a pena a gente ouvir um pouquinho como é que surgiu essa história. E no canto do vídeo mostra a evolução na quantidade de membros do PMI, para vocês verem como é que isso cresceu em todos esses anos. I'm Jim Snyder. I'm one of the founders of PMI. We're celebrating 50 years now. It's been a long, long time, but it's been a truly wonderful experience. PMI didn't start with a meeting. Lots of people think it did. It grew out of a work relationship between basically 3 groups of people. The first group was the people at Brown and Root, Eric Jeanette, the group of people that were working with McDonnell Douglas, with Ned Engman, and the third group, the people that were working with me at SmithKline. And we were all using project management tools and techniques, and we found that we needed to share some information about those. And PMI literally grew out of the need to exchange information. It was really Ned Engman and a dark and stormy night in Philadelphia when we decided that it was time to stop talking about it and do something. We convened the first meeting of the board of directors on a Saturday morning at Georgia Tech. And I think it all of a sudden dawned on the 5 or 6 or 7 people that were in that room at that time that we've just started an organization. And it sort of fell to me to be the administrative leader of the group. That position grew as the years grew and as the number of members grew. And after the first 12 to 15 years, it got to the point that I just couldn't do it any longer. And PMI moved to hire its first professional executive director.
Então, realmente, você deu para reparar que tem mais de 500 mil de membros, está presente em mais de 200 países, o PMI. Eu tinha uma tradição de sempre conversar com o Jim Snyder, né? Então, ele era uma pessoa boníssima, sabe? Realmente fará falta. Na última vez que eu encontrei com ele foi em 2019. Ele já estava andando naquela cadeira de rodas motorizada, então já estava realmente bem velhinho, mas ele, depois que deixou a direção do PMI, ele passou a cuidar da direção da Fundação PMI, que cria uma série de metodologias para que crianças aprendam o gerenciamento de projetos. Então, é uma coisa muito interessante o trabalho que foi feito no PMI. E aí, exemplo de projetos, desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Então, quando você pensa em inteligência artificial, você pode ter certeza que você tem hoje milhares de empresas que estão trabalhando em projetos de inteligência artificial. Isso, inclusive, na área de gerenciamento de projetos. Então, uma das disciplinas que a gente tem no nosso curso é exatamente essa, que é inteligência artificial em gerenciamento de projetos. Porque, na verdade, a ideia básica não é substituir o ser humano, mas sim substituir as tarefas que são repetitivas, as tarefas que requerem muita atenção, porque nós, seres humanos, temos um pequeno problema de déficit de atenção, principalmente nos dias de hoje, que isso está um problema cada vez maior, né? Por causa de todas... A gente é imerso nesse mundo de tanta informação, então as pessoas têm uma enorme dificuldade de se concentrar. Então, diversos projetos relacionados à inteligência artificial em gerenciamento de projetos estão sendo desenvolvidos nesse exato instante. Ou mesmo uma mudança de estrutura, de pessoal ou de estilo de uma organização. Então, por exemplo, hoje é terça, né? Na quinta-feira eu estive no centro do Rio e realmente foi um choque, né? Porque tinha muito tempo que eu não ia no centro do Rio. 80% das lojas e escritórios estão vazios, tá? 80%. A pandemia causou, mas muitas das empresas perceberam que elas não precisavam mais de todo aquele espaço de escritórios. Então, eu tenho um amigo que tem uma empresa de 300 pessoas, tá? Eu lembro que ele ocupava 4 andares de um prédio comercial no centro do Rio, e hoje ele tem 3 salas que funcionam como um showcase, espaço para reunião, e todos os 300 funcionários, na verdade, 295, trabalham em home office. E a empresa continua trabalhando bem, e, na verdade, criou-se todo um ferramental para que isso acontecesse. Mas deu pena porque o centro do Rio era vibrante, era caótico, era animado. Eu lembro que eu tinha escritório lá, tinha uma empresa de software, eu desenvolvia projetos de software, e eu lembro que todo dia, saindo lá às 6 horas, o que você via era happy hour, animação, shopping daqui, balada dali. Então, isso tudo engraçado acabou. Então, em muitos locais do mundo, isso aconteceu. Desenvolvimento de um novo sistema de informações, tá? Construção de um prédio ou infraestrutura, implementação de um novo procedimento ou processo de negócios. Então, isso tudo são exemplos de projetos, né?
E aí, eu preciso passar aqui uma visão que tem muito a ver com... Pouca gente conhece essa pirâmide, tá? Tudo vem de estratégia. Você tem que saber para onde você vai. Você tem que saber definir a estratégia da sua organização. E, frequentemente, o que acontece é que as organizações, e mesmo nós, temos muito mais projetos do que conseguimos realizar. Não é verdade? Você não queria estar surfando, você não queria estar fazendo um projeto de correr o Ironman do Havaí, você queria estar viajando o mundo inteiro, você queria estar rico, você queria estar zerando Netflix, você queria estar lendo todos os livros que estão na sua estante e você ganhou e não leu, você queria estar ouvindo todas as músicas, você queria estar aprendendo a dançar, e, na verdade, a gente não tem tempo para isso tudo, não é verdade? Então, o que que a gente faz? O que que as organizações fazem? Elas criam portfólio de projetos. O que que é um portfólio? Gerenciar projetos é você fazer o projeto do início ao fim de forma correta, entregando valor para a organização. Gerenciar portfólio é escolher os projetos corretos que têm alinhamento com a estratégia da organização. Para isso, você tem que ter objetivos, e aí a gente acaba tendo uma divisão entre operações e projetos. Essa divisão é exatamente a divisão entre os MBAs em gestão empresarial e o MBA em gestão de projetos. Quem faz MBA em gestão empresarial olha exatamente para a excelência das operações. Quem faz o MBA em gerenciamento de projetos olha para projetos. Então, olha, entreguei o projeto, eu passo a bola para operações. Toca a bola. Tá? Ou seja, eu desenvolvi o software, faz parte da parte de operações vendê-lo, implementá-lo e que isso funcione nos seus clientes e dando suporte, etc. Obviamente, que para que isso tudo funcionar, para que isso tudo funcione, você tem que ter recursos. Então, essa pirâmide mostra muito bem como é que uma organização deveria funcionar. Outra questão importante é a questão que projetos são temporários. Só que temporariedade não diz respeito. Muita gente acha que projeto é temporário, logo projeto ele tem que ser curto. Isto não é necessariamente verdade. Temporariedade significa ter início e fim, nem que o fim seja 100 ou 200 anos depois. E outra coisa, o fato do projeto ser temporário não significa que o produto do projeto seja temporário. A gente tem exemplos no mundo inteiro de projetos que perduram aí pela eternidade. Da mesma forma, tá? Se o projeto é temporário, a equipe do projeto também pode ser temporária. E aí, esse é o grande dilema do gerente de projeto. Ele está sempre pulando de projeto em projeto. Mas se você for analisar, existem muitas profissões que já trabalham assim há décadas, tá? Arquitetos, normalmente eles trabalham por projeto. Eles são contratados para desenvolver um projeto. Diversos tipos de engenheiros também trabalham por projetos. Atores, tá? Ou seja, a grande 99%, eu acho que a Globo agora acabou de uma vez por todas daqueles atores que eram contratados da, 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 da instituição e recebiam, mesmo sem estar atuando. Eu agora pelo que me contaram, agora
só recebem por projeto, se está trabalhando na novela, se está alocando, caso contrário, toca a vida, amigo. Então, atores de cinema, a mesma coisa, ele só realmente está trabalhando no projeto quando ele está escalado para um determinado filme que ele trabalha, e aí acabou isso, aí ele fica pulando para outro projeto. Outra questão importante relacionada à temporariedade: projetos têm uma janela de tempo para ficarem prontos, tá? Os projetos têm uma janela de tempo para ficarem prontos. Então, você imagina que eu chego para você e falo: olha, eu gostaria que você desenvolvesse um projeto de um computador portátil. Aí você vai lá, desenvolve, demora e me entrega isso aí. É um computador portátil? Sim. Mas será que isso atende à minha necessidade? Tenho a impressão que não, né? Tenho a impressão que não. Demorou tanto que perdeu. Mas eu não preciso ir num caso tão longe. Vou mostrar um caso aqui, que aconteceu no ano passado. A Ambev lança cerveja com lucro revertido para reinserção de mulheres no mercado. Ela fez isso para comemorar o Dia da Mulher. Mas se você reparar, não sei se dá para ler, estará disponível a partir de abril. Gente, se você está fazendo um projeto cujo objetivo é comemorar o Dia das Mulheres, qual é a data que esse produto deveria estar pronto? Dia 8 de março, concorda? Então, projetos têm uma janela de tempo. E aí, eu vou falar um pouquinho agora sobre sustentabilidade. Eu, além de professor da FGV, eu também sou empresário. Eu sou empresário. Eu sou CEO e sócio de 2 cervejarias. Uma delas é considerada a cervejaria mais sustentável do mundo. O porquê que ela é a cervejaria mais sustentável do mundo? Porque ela é a única no mundo que atende a uma série de requisitos do artigo mais importante do mundo, academicamente falando, sobre sustentabilidade. Esse artigo foi publicado por um pesquisador sueco chamado Barry Ness, que estudou as 70 cervejarias mais sustentáveis do mundo. E ele criou uma espécie de checklist. Para minha sorte, em 2018, quando eu estava fazendo o projeto da cervejaria, eu estava orientando uma tese de doutorado sobre sustentabilidade. E aí, quando você faz uma orientação de doutorado, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para todos os artigos do mundo relacionados àquele assunto. E eu estava olhando os artigos para me orientar a ler, eu falo. Aí, quando eu estou olhando assim na base de dados de artigos sobre sustentabilidade, me vem à frente um artigo sobre sustentabilidade em cervejarias. Quando normalmente as pessoas pensam em sustentabilidade, elas normalmente pensam somente na área ambiental. Isso é um dos maiores erros. Por quê? Na verdade, sustentabilidade tem 3 eixos. O eixo ambiental é muito importante, mas existem 3 eixos: o ambiental, o social e o econômico. O ambiental é o quê? Você, no caso das cervejarias, ao invés de você usar garrafa, você usa lata, você usa equipamentos que não são poluentes, como, por exemplo, equipamentos elétricos, você reutiliza o bagaço do malte, você gera a sua própria energia através de painéis fotovoltaicos, você reaproveita a água da chuva para limpeza. Tudo isso é a parte ambiental. A parte econômica.
É você pagar seus impostos, é você ser correto, tá? É você trabalhar sobre ou seja, você atender a requisitos de compliance, tá? E para isso existem uma série de certificações que atestam isso. E existe também a parte social. Então, no caso de cervejarias são ambientes extremamente masculinos. A grande maioria das cervejarias tem 95% de homens trabalhando. No nosso caso, nós temos 60% de mulheres, inclusive uma mestra cervejeira. Isso é muito legal, porque é inédito, tá? Você não tem registro de coisas similares, mas principalmente porque a gente acaba virando referência no mercado relacionado com esse assunto. E pelo fato de ser referência, a gente frequentemente é chamado para falar sobre esse assunto. Então, por exemplo, na quinta-feira eu estarei dando uma palestra no Congresso Internacional de Cerveja lá em Blumenau sobre sustentabilidade em cervejarias, como implementar sustentabilidade. E foi muito legal, por quê? Pelo fato da gente ter todo esse eixo de sustentabilidade, frequentemente a gente é convidado para gerenciar projetos que têm relação com sustentabilidade em cervejarias. Então, no ano passado, por exemplo, a Ball Corporation, que é o maior fabricante mundial de latas, nos convidou para desenvolver um projeto muito legal. Isso foi, eu lembro até hoje, no dia 4 de janeiro. Eles queriam fazer uma cerveja comemorativa ao Dia das Mulheres, nas quais somente mulheres estariam trabalhando no projeto. Eu falei, eu topo, mas com uma condição: eu não participar de nada. A única interação que eu vou ter a única interação que eu vou ter é autorizar o projeto. Todo o resto vocês vão fazer. Ó, vocês vão falar com a minha equipe aqui, vai falar com a Ingrid, que é a nossa mestre cervejeira, vocês vão falar com a Lívia, que cuida da comunicação, vão falar com a Duda, que é do e-commerce, e lá no caso da Ball eles pegaram, inclusive a lata foi fabricada numa linha de produção que só tinha mulheres. Olha que coisa interessante. E aí, no dia 8 de março, todo colaborador da Ball recebeu uma lata no seu ambiente de trabalho. Isso acabou virando um case mundial para a Ball. Eles mostraram isso e depois a gente também vendeu essa lata no mercado e depois eles mostraram isso internacionalmente, como é que eles tinham feito. Contaram que em janeiro eles entraram em contato. Aí o americano chegou lá: peraí, eu não estou entendendo, vocês começaram em janeiro e lançaram no dia 8 de março? Como é que vocês fizeram isso? Aí eles falaram, tem uma cervejaria lá em Niterói que tem um bando de malucos lá que consegue desenvolver esse tipo de projeto para a gente. Mas foi muito legal porque deu super certo e teve uma grande repercussão. Então, eu queria mostrar esse projeto para vocês, que nós chamamos de As Mulheres. É coisa de mulher beber cerveja. E por que não fazer também? Há cerca de 8.000 anos, a deusa suméria da cerveja nos presenteou com sua criação divina. Mas foi pela visão da deusa romana dos grãos que se nomeou então Ceres Visia, cerveja. E veja só, se a freira alemã não incluísse o lúpulo à sua receita, não teríamos a combinação perfeita de sabor e aroma. E isso não é coisa de mulher? É coisa de mulher selecionar ingredientes. Elaborar a receita também é. É coisa de mulher acompanhar todo o processo de produção, moendo desafios com sagacidade, intuição. No fermento do cotidiano, maturação, filtração, estabilização, clarificação.
Tudo isso também é coisa de mulher. E uma linda estampa, aplicada a um belo rótulo. Também é coisa de mulher produzir a lata que vai levar esse produto com qualidade, sabor, sustentabilidade, até que ele chegue às prateleiras. Quem vai dizer que não é? Lugar de mulher. Quando uma sobe e puxa a outra, nós fazemos juntas. E quando a gente se junta, meu bem, a gente chega aonde a gente quiser. E todo lugar vira lugar de mulher. As Mulheres, uma cerveja feita inteiramente por nós, para todo mundo. Então, foi um projeto muito legal que a gente fez e sabe o que eu me orgulho não só pelo projeto que a gente fez em tempo recorde, mas que no final do ano, quando teve o concurso da Abra Latas, nós ganhamos o prêmio de lata mais bonita do Brasil. Então, muito legal a gente ter conquistado todo esse projeto que juntava toda essa questão de sustentabilidade e que deu super certo em termos de imagem, em termos de realização, sabe? Então, foi um projeto super bem desenvolvido, né? Então, a gente se orgulha muito. Então, gente, quais são os benefícios do gerenciamento de projetos? Bem, evitar surpresas, evitar situações, antecipar situações que potencialmente podem ser desfavoráveis, tá? Aumentar o controle gerencial, otimizar a alocação de recursos, documentar e facilitar as iniciativas para futuros projetos. Então, esses são os benefícios do gerenciamento de projetos. Causas de fracasso. Projetos frequentemente fracassam, não é? Na verdade, a grande maioria dos projetos fracassa. Por falta de conhecimento, falta de experiência, falta de melhores práticas. Por que eles fracassam? Bem, metas e objetivos mal estabelecidos. Aquela história. Alice no País das Maravilhas. Ela chega e pergunta para o coelho: que caminho eu devo seguir? Aí o coelho: mas para onde você quer ir? Olha, eu não sei. Aí o que o coelho responde? Ué, então, já que você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E esse é o grande problema que acontece com organizações. Falta de objetivos muito bem estabelecidos. Muitas padecem de muitas atividades em pouco tempo, dados e estimativas pobres, falta de um gerente de projeto ou excesso deles. Cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Falta de liderança e de capacidade dos recursos humanos é um problema que nós temos aqui no Brasil. Clientes e projeto com expectativas distintas. Então, por exemplo, vou mostrar um case aqui bem interessante, que é um case clássico. Dá uma olhada nisso aqui. Percepções do cliente. Poltronas de couro. Quando as empresas interpretam mal as percepções de qualidade dos clientes, pode haver decepções no mercado. Este minuto de qualidade mostra como o empenho constante de uma empresa resultou no doce aroma do sucesso. Durante anos, a Cadillac acreditou que nenhum detalhe de qualidade era pequeno ou insignificante demais para ser desprezado, fora do carro ou dentro. A Cadillac orgulhava-se muito do couro que usava no estofamento. Pagava um alto preço na compra de couros que não tivessem manchas e fossem de primeira. A Cadillac também tomava a precaução adicional de tratar e revestir cada centímetro quadrado para preservar a aparência e durabilidade. Mas quando pediram aos proprietários que dessem nota às suas percepções de aparência do estofamento, a nota da Cadillac foi baixa. Como é que pode?
Os engenheiros da Cadillac usaram o melhor couro possível. O melhor couro possível. Os bois eram colocados em pastos que não tinham árvores, para que não tivesse qualquer imperfeição no couro. Mesmo assim, o cliente ia lá e, ao preencher a pesquisa de satisfação, dizia que o couro era ruim. Mas como ruim é o melhor do mundo? E não tinha nada a ver com design, não tinha nada a ver com conforto, cor, nada disso. Ele achava que a qualidade do couro era ruim. Aí eu pergunto, como é que alguém pode achar que a qualidade do couro é ruim, sendo que é o melhor couro do mundo? Como é que pode isso? Dá para entender? Bem, eles fizeram uma pesquisa e descobriram isso aqui. Uma equipe foi pesquisar para descobrir o motivo. Quando pesquisaram fora do ramo automobilístico, surgiram informações valiosíssimas. Um curtume que oferecia couro para bolas de futebol sabia que se o couro fosse bom demais, sem manchas, os clientes achariam que era vinil. A Cadillac entrevistou os clientes para descobrir suas percepções sobre a qualidade do couro. A textura, a sensação e o odor revelaram-se importantíssimos. Assim como com as bolas de futebol, se o estofamento de couro fosse perfeito demais, os proprietários desconfiavam que fosse vinil, principalmente se o odor fosse encoberto, como acontecia com os revestimentos da Cadillac. Atualmente, os padrões da Cadillac voltados para o cliente permitem um grau de manchas naturais. Até descobriram um jeito de aumentar o cheiro de couro. A satisfação dos clientes aumentou e a empresa tem economizado $1 milhão por ano em despesas com couro. Em resumo, estão alcançando o sucesso agarrando o touro à unha. Era bom demais. Era bom demais. Então, o que acontece? O cara chegava naquele carro e repare, como o couro era muito caro, como era muito caro, eles davam um revestimento para que durasse mais. Só que esse revestimento tirava o cheiro do couro. O cliente chegava, via aquele couro lisinho e sem mancha e sem cheiro, e pensava, puxa vida, eu paguei uma fortuna nesse Cadillac e os caras botam um banco de vinil. Que absurdo. Mal sabiam eles que era o melhor couro do mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão relacionada a expectativas, né, dos clientes, porque isso pode impactar diretamente o gerenciamento de projetos. Outra questão que afeta são as pressões externas, como padrões de qualidade e conformidade, resultados financeiros, a tecnologia. Então, por exemplo, hoje, com a inteligência artificial, o que vocês acham que vai acontecer com determinadas profissões, tais como redatores? O que você acha que vai acontecer? Assim como a tecnologia fechou todas as lojas de revelação de filmes, todas as locadoras de fita, DVD, todas as lojas de revelação, as lojas de disco, tá? E estão acabando com as livrarias. Não vai ter livro mais físico. Na verdade, vai ter, tá? Vai ter, mas vai ser uma coisa tão de nicho como é vinil hoje. Eu, por exemplo, adoro vinil. Eu tenho discos em vinil, adoro. Mas é um hobby. Ninguém mais compra disco em vinil. A gente usa tudo, praticamente hoje a gente nem mais tem MP3, né? A gente simplesmente assina um Spotify da vida e pumba. Tá? Da mesma forma, livro digital. Já é uma realidade há muitos anos. Todos os livros que vocês vão ver, vão acessar aqui e usar na FGV, é tudo digital. Tá? Então, a tecnologia, obviamente, que vai afetar. Tá? Então, a inteligência artificial vai acabar com diversas profissões que existem hoje. Mas, da mesma forma, a tecnologia também cria novas profissões que não existiam no passado. Quem há 15 anos atrás podia imaginar que existiria
uma profissão chamada youtuber ou influencer. Você poderia imaginar 15 anos atrás que essas profissões existiam? Não, ninguém poderia imaginar. Então, da mesma forma que a tecnologia e a inteligência artificial, elas vão acabar com diversas, obviamente que elas vão criar novas profissões que a gente nem imagina o que venha por aí. Requisitos legais afetam os projetos, fatores políticos, aspectos sociais, né? Então, você imagina, você resolve criar uma empresa para concorrer com a iFood. Aí está o governo agora implicando, não pode. Ou resolve criar uma empresa de software, tá? Quantos restaurantes o iFood tem mesmo? Nenhum, né? Quantos quartos de hotel o Airbnb tem? Nenhum. Quantos... vamos pensar aqui. Quantos carros o Uber tem? Nenhum. Então, na verdade, são plataformas, são softwares, mas que não têm ativos físicos. Nem querem. Não é o negócio deles. É simplesmente intermediar a relação. E, obviamente, que sempre que eu tenho um serviço desse, a gente acaba chamando isso de tecnologia disruptiva. O que é isso? É que muda completamente o mercado, tá? Muda completamente o mercado. E aí, com isso, você vê, em Nova York, uma licença de táxi custava $1 milhão. Hoje não vale mais nada. Por quê? O Uber acabou. Em Londres, o motorista daqueles táxis pretos que rodam lá em Londres tinha que fazer um curso de 4 anos para memorizar todas as ruas da cidade. E hoje? Nada. Primeiro, que tem Uber para tudo quanto é lado. Segundo, que hoje existe uma coisa chamada GPS, que tornou aquele conhecimento enciclopédico de todas as ruas completamente inútil. Eu não preciso mais disso. Eu boto um GPS. Obviamente que a concorrência também vai afetar. Vai afetar. E aí, tem muitos casos nos quais a gente olha e a gente entende como projetos que foram mal sucedidos. Vou mostrar um caso aqui bem interessante. Esse, da tomada de 3 pinos. Lembram dela? Pois é. Normalmente, quando eu dou aula, eu pesquiso, tá? Eu pesquiso, na verdade, eu faço uma pesquisa com os alunos para perguntar se eles gostam ou não da tomada de 3 pinos. Há 10 anos atrás, o índice de rejeição era de 90%. Tá? Há 10 anos atrás. Hoje está na faixa de 40%. Tá? Então, diminuiu a taxa de rejeição de 90% para 40%. Mas ainda tem 40% das pessoas que odeiam essa tomada. Aí você pergunta, por que você odeia essa tomada? Respostas típicas. Ah, não, que eu não consigo encaixar. Não, na verdade, eu tive que trocar na minha casa. Bem, tem 1 milhão de coisas que as pessoas reclamam. Ah, só tem no Brasil. Não sei quem inventou essa coisa que só tem no Brasil. O que as pessoas não sabem é que a tomada brasileira de 3 pinos é nada mais, nada menos do que a norma internacional de tomadas. Sim, no Brasil nós adotamos a norma internacional de tomadas. E por que nós fizemos isso? Porque antes nós tínhamos uma bagunça. Nós tínhamos a tomada de 2 pinos tradicional, que já era assim há muito tempo antes de fazer a de 3 pinos. Nós tínhamos a tomada de ar-condicionado, que era assim. Nós tínhamos a tomada de computador, que era assim. Lembram disso? A gente convivia com isso aqui.
Ou seja, não existia um padrão. E aí o que eles perceberam? Que a tomada de 2 pinos antiga, ela já era sextavada como o padrão internacional. Então ela encaixava, por uma sorte do destino, tá? No padrão internacional. E aí, bem, vamos adotar o padrão internacional, que foi muito bom. Por quê? Primeiro, é o padrão internacional. Segundo, é mais seguro, porque a tomada ela é embutida. Terceiro, ela é inteligente. Ah, mas eu não consigo colocar o meu aparelho que tem o terceiro pino. Sim, o terceiro pino chama-se pino terra. O que o fabricante está dizendo para você? Para que esse aparelho funcione corretamente, há de se ter aterramento. Então, o que acontece? Se por acaso na sua casa não tem, ou no seu escritório não tem aterramento, providencie, porque é um requisito técnico da instalação. Além disso, muita gente reclama: ah, mas eu fui colocar o meu micro-ondas na tomada e não coube. Claro, porque eles foram inteligentes também de criar 2 versões, uma de 10, outra de 20 amperes. Para quê isso? Para evitar que sua casa pegue fogo, porque a de 20 amperes requer um circuito com mais capacidade. Então, toda coisa que gaste muita energia, seja um forno de micro-ondas, seja um aquecedor de secador de cabelo, seja um air fryer, tudo isso requer uma tomada que tenha mais capacidade. Caso contrário, sua casa vai pegar fogo. Então, repare quantos requisitos interessantes, mas por que teve tanta rejeição? O que falhou nesse projeto? Comunicação. Faltou alguém lá na frente e explicar isso tudo e rebater todas as críticas que surgiram na época, dizendo, inclusive, que era coisa para ganhar dinheiro, etc. Eu falei, cara, eu trabalhei 10 anos na BNT e 6 anos na ISO, eu fui secretário da ISO. Aí eu falo para vocês, as reuniões da BNT são abertas, qualquer um pode participar. Por que você não participou lá do CB3, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, que definiu isso aí? É aberto. Por que você não foi lá participar? Não só participar, como votar. Então, as pessoas criticam sem saber. Verdade é essa. Faltou alguém lá na frente e rebater isso tudo. Tá? E melhor, olha que coisa interessante. Você sabe o que é isso? A minha família tem uma casa em Nova Friburgo. É uma casa centenária. Essa é a tomada lá da casa. E se por acaso eu coloco um dispositivo hoje, atual, por exemplo, uma televisão. Eu nunca vi uma televisão com o terceiro pino, que normalmente não precisa. Encaixa numa tomada de 100 anos atrás. Então, ela é compatível, inclusive, com o que a gente tinha no passado. O problema é que somente 2 países no mundo adotaram o padrão internacional, que foi o Brasil e a África do Sul. Realmente, você fazer um país trocar toda a sua tomada, suas tomadas é algo que realmente requeriria uma situação de força. No caso brasileiro, era muito fácil, a gente precisava definir um padrão e escolhemos o mais próximo possível que a gente tinha. No caso da África do Sul, eles tinham uma tomada que era extremamente bruta, parecia uma tomada industrial. Então, vamos trocar isso aqui. Aí, gradativamente, eles foram e, obviamente, ao adotar uma, resolveram adotar o padrão internacional. Tá? Mas muita gente gosta mais da antiga porque tinha uma variação que tinha o padrão americano também, né? Então, você trazia seu iPhone lá de Miami e, pumba, colocava ali. Hoje você é obrigado a usar um adaptador. Paciência, tá? Agora, para a gente terminar, que já estamos na hora, como é que a gente sabe se o nosso projeto foi bem sucedido? Será que ele ficou abaixo, o orçamento ficou abaixo do previsto?
foi finalizado mais rapidamente, gastou menos materiais, usou menos pessoas, a qualidade final foi melhor do que a esperada pelo cliente? Não. Esses não são indicadores. Não são indicadores de sucesso do projeto. Hoje, o conceito moderno de sucesso do projeto significa eu estar entregando valor para a organização que desenvolveu o projeto. Exemplo de projetos que não entregaram valor. Imagina, olha, é, você é nomeado gerente de projeto para fazer a construção de uma ponte. Aí você tem orçamento, você tem custo, você tem requisitos, você faz tudo certinho, tá? Aí você entrega a ponte. Você entrega a ponte. Está aqui a ponte. A ponte que leva nada a lugar nenhum. E aí? Qual é o valor que isso trouxe para a sociedade, nós que pagamos os impostos, etc. Nenhum, né? Outro caso. Dos 167 parques eólicos no Brasil, 36 estão sem linhas de transmissão. Ou seja, o que adianta eu ter um parque eólico se eu não tenho a linha de transmissão para conectá-lo? O que adianta? E aí, qual é o desafio moderno? O desafio moderno das organizações é antecipar a entrega de valor dos projetos. Isso está sendo feito muito lá fora, através de técnicas como essa. Normalmente no Brasil, não sei se vocês repararam, você constrói o prédio, você faz toda a estrutura e depois vai fazendo um acabamento de cima para baixo. Né? Já repararam isso? Essa é a técnica que a gente utiliza aqui no Brasil. Lá fora, eles estão invertendo isso. Como é que eles estão fazendo? Eles fazem a estrutura, realmente, mas eles começam o acabamento de baixo para cima e vão entregando as unidades. Ó, entreguei 4 andares. Tá? Depois entrego mais 4. Depois mais 4. Obviamente que eles têm métodos muito mais silenciosos e limpos do que a gente utiliza aqui, né? Aqui realmente você já imaginou como é que ia ser. Mas lá eles têm tecnologias para fazer isso sem incomodar, tá? Porque aqui seria o caos, né? Você imagina você aqui e lá em cima o cara fazendo obra, você ia ficar maluco, tá? Não, mas eles têm técnicas para isso. Então, se eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou antecipando a entrega de valor pela organização, para a organização, tá? Então, eu estou capitalizando mais rapidamente, tá? Eu estou capitalizando mais rapidamente todos esses esforços de geração de valor. Então, gente, meu recado é, primeiro, gerenciamento de projetos é inexorável, não dá para você ter uma organização que queira crescer sem que ela desenvolva projetos. E, obviamente, que, junto a isso, você tem que ter um forte foco em sustentabilidade, lembrando que sustentabilidade não é só a ambiental, você tem que incluir a social e a econômica. E também essa questão da inteligência artificial, que vai acabar com muitas profissões. E aí, qual é o desafio que eu passo para vocês? Pensa, será que eu estou em risco? Será que a minha profissão pode acabar? Você sabe, Rodolfo, que eu fiz esse questionamento há 5 anos atrás, porque eu estava numa conferência lá em Las Vegas, a CES, e aí eu coloquei um óculos de realidade virtual, tá? E eu fiquei chocado. Foi lá no stand da Intel.
Isso é naquela época que a gente viajava de segunda a sábado, segunda a domingo, dando aula de cidade em cidade. Quando eu vi aquilo, eu pensei, caramba, o que eu faço vai acabar. Aí eu falei, eu tenho que pensar em outra coisa, porque você imagina, se o que eu faço vai acabar, pô, eu com 50 anos vou ficar desempregado. Foi aí que eu resolvi fazer o projeto das cervejarias, porque uma coisa eu tenho certeza, daqui a 10 mil anos, a gente vai continuar tomando cerveja. Então, foi por isso que eu resolvi ter essa atividade também de mestre cervejeiro, de empresário do setor. Mas, na verdade, não acabou, mas mudou bastante. Então, hoje, 90% das aulas que eu dou não é mais presencial, é via live ou via blended, né? Então, o desafio que eu passo para vocês é pensar, cara, como é que esse negócio pode me afetar? Como é que isso pode afetar minha vida? Como é que isso pode afetar minha carreira? Porque vai afetar todo mundo, tá? Isso é inexorável. Não tem como não afetar. Vai afetar. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte: como é que isso vai afetar? Será que é uma onda que vai me tragar ou é uma onda que eu vou pegar? Esse é o grande desafio para vocês. Bem, espero que vocês tenham gostado, tá? E espero que vocês se inscrevam no nosso curso, porque realmente é um curso que já é extremamente consolidado no Brasil, 80%, já tivemos mais de 30 mil alunos no Brasil inteiro, ah, incluindo personalidades como o governador Tarcísio de São Paulo, foi nosso aluno lá em São Paulo, não, em Brasília, ele foi nosso aluno em Brasília, tá? Entre outras, o ex-comandante do Exército também foi nosso aluno, do MBA, Gerenciamento de Projetos. Então, a gente se orgulha muito de ter formado aí a nata do gerenciamento de projetos no Brasil. Então, espero que você tenha gostado do papo e, com certeza, espero revê-los em breve. Rodolfo, Tudo bem? Bom te encontrar. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, o trânsito não ajudou muito, eu tive que buscar minha filha no inglês. Mas foi muito importante aí as tuas palavras, professor Vale, né? Eu estava aquele vídeo ali que contava um pouco da história, né? Que no cantinho direito tinha o número de membros, eu lembro que a gente se tornou conveniado da FGV lá pelos idos de 97. Já somos aí quase 28 anos aí de convênio, né? E a gente trouxe o primeiro curso de gerenciamento de projetos lá por 2000, 2002, aí, mais ou menos por aí. E era tão difícil falar, né, o que era gerenciamento de projetos, que as pessoas iam e a gente tentava explicar e as pessoas não entendiam, e nem nós entendíamos exatamente o que se tratava, né? Até que e faz muita palestra, muito evento, muito debate, e, e os números ali, né, foi a partir daquela época de 2005, 2006 que deslanchou, né? E aí foi dali em diante, foi um curso atrás do outro, né? E é um caminho que, como tu disse, isso aí é um caminho sem volta, né? A gente tem que estar buscando se apropriar desse conhecimento aí, né, para impregnar nossos negócios, né? Eh, a ideia do evento de hoje era exatamente isso, né? É trazer uma degustação, né? Não é uma degustação de cerveja, mas é uma degustação de uma aula, né? Do que as pessoas possam ver, né? De como essa tecnologia pode auxiliar muito nesse processo de aprendizado, né? Quer dizer, se tem um lado do professor ser muito fácil, professor, e poder entrar vários professores de vários pontos do planeta para poder debater um determinado tema, a aula ficou muito mais dinâmica. Para o aluno também é muito bacana isso, né? Porque a gente cansou de ver as pessoas, pô, hoje eu não vou poder ir na aula porque eu estou numa feira, estou numa viagem, não estou na cidade. Isso acabou, né? Tu pode estar em qualquer lugar do mundo também, tu consegue acompanhar a aula, né? Sem contar da redução de custo, conforto, bem-estar, né, Bruna? Dias de chuva não precisa encarar as chuvas monstruosas de Joinville ou o frio terrível de Caxias, né? Ou seja, tem muita facilidade nisso, né? Então, né, reforçar o convite aí que o professor fez para toda a turma aí, agradecer a presença de todos ali, né?
né, nos acompanhem, nos sigam nas nossas redes sociais, né? Temos outros eventos programados ao longo das próximas semanas. Mais adiante, né, estaremos aí promovendo, então, uma aula inaugural dos cursos, né, que a gente está oferecendo tanto na cidade de Caxias quanto em Joinville, né? E a gente vai ter mais uma oportunidade de estar aí junto com o professor Vale conversando, né, explicando um pouco mais aí sobre o curso e né, disciplina por disciplina, o que vocês qual vai ser a metodologia, vai ser o processo de avaliação, né? E isso vai trazer mais detalhes. De qualquer forma, né, dúvidas ou esclarecimentos, a gente tem a nossa equipe, tem a Bruna, tem a Dani, tem, né, a Kátia, todo mundo aí que pode também auxiliar, a gente também está disponível aí para quem quiser, tá? Muito bem. Professor, brigadão, hein? Obrigado, eu que agradeço. Prazer, parabéns pelo Olha, projeto. Eu vi no seu semblante um ar assim de gratificação, assim, de orgulho, né? mas De um tá, sentimento. Sabe tá, quando a pessoa. Que bacana isso, né? Poder tá. contar, trazer Dá uma orgulho, experiência, né? dá orgulho. Trazer uma vivência. Né? Isso é muito legal. E o Parabéns aí. legal, e o legal é que, poxa, a gente, se eu te contar que a data de inauguração teria sido o dia 21 de março de 2020, você acredita? Ou seja, na semana que tudo fechou. Exatamente. Ou seja, você imagina, cara, tudo certinho, uma semana antes, eu estava em Blumenau, tá, no festival, que eu estou indo exatamente amanhã, estou indo amanhã para Blumenau, e aí todo mundo lá bebendo cerveja, aí, sabe, tudo marcado para a semana seguinte, inaugurando, aí decreto fecha tudo. Falei, meu Deus! E o pior de tudo é que eu no curso, eu dou aula de gerenciamento de riscos. E eu lembro que quando eu dava a disciplina de gerenciamento de riscos, existe uma parte da aula, vamos fazer um brainstorming aqui a respeito dos riscos existentes aqui na sala de aula, tá? E aí, pandemia mundial ficava no mesmo nível de abdução alienígena. Ou seja, era uma coisa tão absurda de se conceber que ficava no mesmo nível de abdução alienígena. E aconteceu. Aí você pergunta, pô, você não previu isso? Não, nem eu, nem ninguém no mundo, né? Tá? Nem eu, nem ninguém no mundo. Mas sobrevivemos e foi legal que em 4 anos a gente se tornou a cervejaria. Não, a gente já começou como sendo a cervejaria mais sustentável do mundo, mas a gente se tornou a mais premiada do estado do Rio, com 111 medalhas em 4 anos. Que Então é outro bacana, hein? Que fato que a gente bacana. se orgulha bastante de tudo isso que a gente tem feito. Tudo bem. Vamos ter que promover, como o pessoal faz muito ali em Joinville, como é que chama? Como é que é? Happy Hour, Um workshop, workshop. né? Workshop. Em Joinville tem ótimas cervejarias, tem a OPA, que eu conheço bastante, entendeu? Tem perto ali em Jaraguá, né? Tem a Cherokee, então conheço bastante gente da área, né? Porque realmente é, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os estados com maior densidade cervejeira do Brasil, tá? Pela colonização, né, dos alemães que trouxeram a cerveja lá da Alemanha, os italianos, sabe? Então, olha, realmente, Mas isso teve uma mudança muito forte, porque na história do Rio Grande do Sul tinha mais de 100 cervejarias. Com o passar do tempo, as pequenas foram fechando e as grandes, basicamente a Antártica, a Ambev, enfim, aham, foram engolindo todo mundo, né? E aí restou, era basicamente a Antártica aqui que dominava todo mundo e acabou. Ali sim. pelos idos de 14, 16, que o governo começou a abrir as regulamentações e começou a permitir a produção de determinadas cervejas. Bom, deve conhecer melhor essa história, né? Porque o grande problema era a adição do açúcar, né? E aí foi a partir disso que explodiu, né? Hoje Temos são 2.000, centenas quase por 2.000 cidade aí. cervejarias, né? Mas a mesma Oi? coisa aconteceu nos Estados Unidos. É, Tá? Ou seja, de milhares de cervejarias, quando chegou na década de 60, tinham 10. é. Só que hoje tem 10.000.
E ele já Olha o começa, ganho em termos de emprego, de oportunidade de negócio, de claro, desenvolvimento da economia. Não, é sensacional. fantástico, é fantástico. Sensacional. É muito gostoso. E, não é, e o pior de tudo, o pessoal acha que eu bebo cerveja todo dia. Não bebo, tá? Não bebo. Tá Gosto bem, muito, mas não bebo. Tá? tá bem. Então é isso, gente. Muito obrigado. Legal. Boa noite. Muito obrigado por estarem Obrigado. aqui presente e em Conversamos, breve nos falamos. estaremos em Tá? aula. Tá Forte bom? abraço aí. Tchau, Obrigado. Bruna. Tchau, Dani. Tchau a todos aí. Obrigadão aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.